Rio já perdeu 35% das receitas dos royalties do petróleo. PM vai implantar projeto da Alerj, que cria as Patrulhas Maria da Penha. Faetec anuncia o desenvolvimento de um portal para mapear quantidade de professores. O Jornal da Alerj começa agora. O estado do Rio perdeu 35% da receita dos royalties do petróleo no primeiro trimestre de 2015. Esta informação foi passada pelo presidente do Tribunal de Contas, que foi ouvido na CPI que investiga as possíveis perdas econômicas, financeiras e sociais que o estado sofreu nos últimos 10 anos por influência da má gestão da Petrobras. Segundo o presidente do Tribunal de Contas, no primeiro trimestre de 2014, o Estado recebeu repasse de royalties no valor de R$1 bilhão. Já no primeiro trimestre desse ano, o valor caiu para 665 milhões. A queda se deve principalmente à redução do preço do barril de petróleo, que ano passado custava $110 e este ano chegou a operar abaixo de $50. Segundo os dados apresentados por Jonas Lopes, o município de Itaguaí foi o que mais perdeu receita até agora, 32,7%. A situação dos municípios situados nas zonas de exploração de petróleo também é muito delicada. Para o presidente do TCE, as cidades não investiram no incremento da arrecadação de suas receitas próprias, agravando a dependência dos royalties. Lopes informou ainda que o Tribunal de Contas está recebendo os municípios e orientando os prefeitos a realizar medidas para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Na última segunda-feira nós recebemos 14 prefeitos do norte e noroeste do estado. Estamos orientando a forma com a qual eles têm que fazer nesse momento de crise para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. A redução de despesa na área de pessoal é de muita importância. É bom frisar que o tribunal não está incentivando demissão de ninguém. O que ocorre é que há muito terceirizado, há muito cargo em comissão, há muita contratação por prazo determinado. Isso, infelizmente, tem que ser revisto. Para o presidente da CPI, deputado Edson Abertassi, a explanação do presidente do TCE vai ajudar a nortear os trabalhos da comissão para iniciar a convocação de pessoas que devem prestar mais esclarecimentos. A gente tem agora as informações compartilhadas também com informações que estão chegando da Fazenda e de consultorias. Então a gente agora vai iniciar esse trabalho de organização desse conjunto de informações para iniciar as convocações, que acontecerão já na segunda quinzena de maio. E eu acho que a gente está avançando muito bem com a CPI para concluir, de fato, com o objetivo maior, que é dar ao Estado uma contribuição do Parlamento com relação a essa crise que a Petrobras causou no Brasil e também no Rio de Janeiro. Após uma pausa de 5 minutos, a CPI ouviu a gerente de Competitividade Industrial e Investimentos do Sistema Firjan. Júlia Nicolau fez uma apresentação sobre os investimentos no Brasil e no Rio de Janeiro afetados pelas investigações da Operação Lava Jato. Foram analisadas 31 empresas envolvidas nas obras de infraestrutura e nos empreendimentos em petróleo e gás com risco de continuidade. O valor total de investimentos nessas empresas é de 423 bilhões de reais. Desses, 105 bilhões estão concentrados no Rio de Janeiro. A verba destinada ao complexo petroquímico do Rio de Janeiro, que está com as obras paradas, é de 27 bilhões de reais. Alguns investimentos já estão paralisados, porque já estão sofrendo por falta de pagamentos, e outros aí sofrem ainda o potencial a depender do desenrolar das investigações da Operação Lava Jato. O Comperd é um investimento que já está paralisado, tem investimentos em estaleiros também, alguns estaleiros estão paralisados porque não estão recebendo também pagamentos. A gente tem nas obras olímpicas
olímpicas, o caso aqui na região de Deodoro, o Parque Olímpico de Deodoro foi interrompido, né, pela Galvão Engenharia. E temos outros empreendimentos que, embora estejam acontecendo, as suas empresas responsáveis estão envolvidas nas investigações. Então, a depender do desenrolar dessas investigações, caso elas sejam convidadas a serem substituídas por outras empresas, teremos, no mínimo, um atraso desses investimentos. Para o deputado Luiz Paulo, relator da CPI, os números apresentados pela representante do sistema Firjan são preocupantes. Os valores que podem ser afetados são significativos, né? Quer seja pelo Comperj, quer seja pela indústria naval. Ora, que nos leva a concluir muito claramente que é fundamental, nesse novo plano de negócios da Petrobras, que ela priorize a conclusão do Comperj e que as suas encomendas à indústria naval sejam mantidas. Porque isso representa, como os números demonstram, praticamente 25% da nossa economia. A CPI, que apura as causas da violência contra a mulher, comemorou a informação da Polícia Militar sobre a implantação de um projeto de lei que está sendo discutido na Alerj, que cria as Patrulhas Maria da Penha. O anúncio foi feito durante reunião da comissão, que ouviu representantes das polícias militar e civil nesta quarta-feira. A Polícia Militar diz que atualmente o maior volume de atendimentos do telefone 190 é de violência doméstica e que a corporação está se preparando para implantar a Patrulha Maria da Penha. O projeto piloto será feito em Campo Grande, região da cidade, com o maior número de medidas protetivas às mulheres vítimas de violência. A gente está tentando parcerias com outros órgãos, com a Superintendência de Políticas para as Mulheres, para a gente tentar captar recursos para esse projeto. Ele vai funcionar 24 horas, a base administrativa dele deve ser no RP Monte, né, um batalhão próximo a Deante de Campo Grande, e serão 5 patrulhas Maria da Penha, atendimento 24 horas e 100 dispositivos de botão do pânico para as mulheres que têm medidas protetivas mais graves. E esse filtro das medidas protetivas será feito pelo Tribunal de Justiça. A perita do Instituto Médico Legal, Afrânio Peixoto, apresentou os dados sobre os exames realizados para ajudar a esclarecer crimes sexuais cometidos entre 2013 e 2014. O IML fez nesse período 2.319 exames em mulheres, 70% deles realizados em crianças de 0 a 12 anos e adolescentes de 13 a 17 anos. De acordo com a presidente da CPI, deputada Marta Rocha, os dados apresentados pelo IML reforçam as dificuldades das mulheres denunciarem as violências que sofrem. O que é muito difícil é, nos casos de violência sexual, a mulher entender que ela precisa comparecer ao Instituto de Genética Forense para fornecer o seu material genético, né? Isso para ela é uma vitimização, mas é que sem esse material genético não é possível estabelecer o confronto. A Divisão de Atendimento à Mulher apresentou os dados das 14 delegacias especializadas. Entre 2013 e 2014, cresceram as instaurações de inquéritos e a conclusão de inquéritos relacionados à Lei Maria da Penha. Os inquéritos abertos aumentaram 22% e os concluídos saltaram 24%. Os mandados de prisão também cresceram 38%. As mulheres vieram mais à delegacia, registraram mais, estão sempre, de uns tempos para cá, confiando mais nas mulheres. A Lei Maria da Penha também veio ajudar, porque trouxe instrumentos onde a mulher se sente mais segura, como é a medida protetiva. Então, realmente tem crescido o número de registros de ocorrência, e não de violência, mas de que a mulher esteja indo à delegacia registrar. A Assessoria de Planejamento e Controle da Polícia Civil detalhou dados de todas as delegacias, não só das especializadas, entre 2013 e 2014. Também nas outras delegacias, aumentaram os inquéritos abertos e concluídos,
mas as prisões em flagrante caíram cerca de 14%. Fabiola Willis também falou da dificuldade de reunir dados sobre os mandados de prisão por falta de filtros nos preenchimentos dos atos. Quando a gente faz um registro de ocorrência de cumprimento de mandado de prisão, é um registro de cumprimento de mandado de prisão, mas não tem especificado ali, não existe um filtro do tipo de delito que levou àquela prisão. Então a Polícia Civil pode pensar em algum filtro dentro desses registros de ocorrência que possa apurar a pesquisa que é feita. A vice-presidente da comissão, deputada enfermeira Rejane, disse que a CPI pode sugerir a mudança nos mandados de prisão para que conste o tipo de crime que motivou aquela prisão. A proposta da gente buscar o sistema de informática dessas delegacias, né, e propor um novo filtro, são coisas pequenas que não demandam recursos financeiros, né, para isso. É você chamar os técnicos e bota esse filtro aqui, bota essa informação aqui para a gente poder ter os dados e atuar em cima dos dados. A Polícia Civil nos mostra que aumenta o número de registro e aumenta o número de inquéritos concluídos, mas em compensação reduz o número de autuações em flagrantes. Lembrando que a Polícia Civil ela não está na rua no patrulhamento. Então, nós tivemos aqui, por exemplo, uma fala da representação da Polícia Militar, destacando que, num primeiro momento, não havia a discussão da violência doméstica, da violência contra a mulher, nos bancos escolares da Polícia Militar. Então, acho que tem algumas construções a fazer. A indicação, por exemplo, da construção de um filtro na Polícia Civil que diga qual o mandado de prisão que foi feito em razão da Lei Maria da Penha, a interlocução com a Polícia Militar para a implantação da Patrulha da Maria da Penha e do Botão de Pânico. Lembrando que as deputadas, na Semana da Mulher, desarquivaram esse projeto de lei, colocaram em regime de urgência e procederam, os deputados procederam à votação. Então, acho que ao longo dessas audiências nós vamos construindo não só o diagnóstico, mas também, que eu julgo muito importante, as propostas da própria CPI. O presidente da FAETEC, Wagner Victor, anunciou em audiência pública da Comissão de Educação da Alerj o desenvolvimento de um portal de gestão acadêmica que vai permitir o mapeamento da quantidade de professores que trabalham em cada unidade. A medida vai ajudar a Fundação a ter informações para averiguar a necessidade de abertura de concursos públicos. O funcionamento completo do portal é a principal meta para o ano de 2015. O sistema, que está em construção, vai dar transparência sobre o funcionamento das unidades da FAETEC. Nele constarão o cadastro dos alunos com cada disciplina cursada. O portal vai contribuir para amenizar uma polêmica iniciada ano passado devido a uma ação do Supremo Tribunal Federal. A decisão prevê o encerramento dos contratos dos professores das escolas técnicas no dia 28 de maio. O presidente da FAETEC afirmou que os alunos não ficarão sem aula e que já está sendo feito um acordo com o governo do estado para a manutenção de professores. Nós estamos preparando até semana que vem, mandaremos ao governo efetivamente a questão da recontratação, novo edital para contratar professores. Eu tenho regiões da FAETEC que eu tenho uma quantidade de concursados muito acima da demanda. Em outros lugares, até inferior à demanda. Por exemplo, nós temos na região de Niterói, para muitas disciplinas, uma quantidade de professores muito acima da demanda do ensino regular dali. Então, o que a gente está querendo implantar essa organização é o que a sociedade espera hoje, chamado dar governança, dar transparência. Porque o que a sociedade espera é ter um ensino de qualidade e que os professores estejam aplicando a sua carga de docência efetivamente em sala de aula. A diretora do Instituto Superior de Educação do Rio, o ISERJ, falou da necessidade de manter professores que já estão em sala de aula, além da contratação de outros para suprir a demanda de alunos. Nós nunca tivemos concurso público para professor 1 dos anos iniciais. Então isso agudizou muito a situação de contratação de professores. A FAETEC já concursou para professores de nível técnico, para professores do ensino superior, mas para professores dos anos iniciais não, e para professores da educação infantil o concurso já caducou há muito tempo. Então o concurso é a política estruturante de manter servidores de carreira
potencializando a FATEC. Os contratos atuais, se eles forem interrompidos no mês de maio, a gente fere o processo de ensino-aprendizagem da relação do discente, professor e criança, professor e aluno, professor, jovem e adulto. E esse processo se perdendo, a gente perde a qualidade da educação. Também foi discutido durante a reunião o processo de expansão da FATEC, que terá unidades construídas em locais estratégicos do Estado. A próxima unidade inaugurada será no Complexo da Maré. Logicamente é adequado também o momento na disponibilidade de professores, mas nós vamos estar inaugurando nos próximos 12 meses uma FATEC nova na Maré, inclusive vai ser um centro de referência de solda lá na Maré. Temos uma unidade da FATEC em Campo Grande, em fase de construção. Será colocada em operação nova unidade de Pádua, Guapimirim, Búzios. Então há um programa de pelo menos 10 novas unidades da FATEC para serem mobilizadas nos próximos 12 meses. O presidente da comissão, deputado Conte Bittencourt, ressaltou a importância dos temas debatidos na audiência e pediu a revisão do valor das bolsas de estudo fornecidas aos estudantes. Não podemos permitir a descontinuidade do ano letivo das escolas da FATEC. A presidência tem que arrumar uma solução imediata. Com novos contratos, depois com a agenda de concursos públicos, que é uma demanda antiga, né, da FATEC, que a comissão vem cobrando há muitos anos. Segundo, a questão da bolsa. Né, eu discordo do presidente, esse corte, né, contingenciando a bolsa é inadmissível para um Estado que tem a política de cotas. Né, você chama o aluno cotista para dentro da rede, para dentro do sistema, e depois, por contingenciamento, você não paga a bolsa é essencial para o transporte, para a alimentação, para a compra de material. As universidades já fizeram essa recomposição, precisamos fazê-lo na FATEC. Terceiro, plano de expansão. Né? Vamos fazer uma audiência específica sobre o plano de expansão da formação profissional no sistema estadual de educação. O CVT é um equipamento importante, mas ele só qualifica. Ele não faz a formação profissional plena. E quem dá consistência, né, da mão de obra técnica e economicamente bem formada é a formação plena, com ensino médio profissionalizante, que é o papel da FATEC. A Comissão de Saneamento Ambiental lançou uma cartilha com dicas de economia de água e energia para serem adotadas pela Alerj. A cartilha faz parte de uma campanha institucional da Alerj para conscientizar funcionários e parlamentares sobre a importância de se economizar os recursos naturais. O que eu quero dizer para o funcionário da Alerj, que é o meu universo, é a minha rua, é o meu pedaço, é onde eu tenho que trabalhar. Não tenham vergonha de economizar água, não tenham vergonha, porque às vezes a gente fica com vergonha de economizar, isso é cultural. Apaguem as luzes, usem menos a descarga por desnecessidade. O mundo mudou, não tem a água que tinha antes. A poluição está na nossa porta. É lógico que nós estamos fazendo isso por motivos econômicos, mas muito mais por motivos filosóficos, por motivos de doutrinação, de conscientização da população. Entre as principais soluções apontadas pelos especialistas como forma de reduzir o consumo de água e energia na Alerj está a implantação de novas tecnologias. A nossa meta nos próximos 6 meses é uma economia no mínimo de 25% do consumo de água e energia. Novas tecnologias, mudanças de equipamentos, utilização de redutores de vazão, para que possa também reduzir o consumo de água, medidas administrativas como a não utilização de mangueira, a utilização de equipamentos de pressão e baixo consumo, projetos como a utilização de água de chuva, para que possa ter a utilização dessa água de chuva nas lavagens dos carros, mudanças de equipamentos energético com lâmpadas de alta performance e baixo consumo, ou seja, são várias as medidas essas que vão ser tomadas nos próximos meses, e a adequação de todas essas medidas, juntamente com a consciência de quem utiliza, o somatório de tudo isso é ter uma contribuição para o nosso Estado e para o nosso país e um planeta melhor. A Assembleia também deverá adotar uma gestão pública que tenha como prioridade a agenda ambiental.
Foi muito importante essa reunião hoje da Comissão de Saneamento Ambiental, porque ela casa perfeitamente com uma série de medidas que a Casa já vem tomando, e uma delas é a adesão, o estudo sobre a adesão à Agenda Ambiental da Administração Pública, também conhecida como A3P. Várias entidades e órgãos públicos já aderiram a essa agenda, é uma agenda nacional, e a ideia é que a Alerj também possa monitorar, ter metas a respeito de redução de economia e que a gente possa publicizar essas ações que estão sendo tomadas pela Casa de uma maneira estruturada e dentro de uma rede de instituições preocupadas com o meio ambiente. De acordo com o presidente da comissão, deputado Nivaldo Mulim, a Casa Legislativa precisa ser um exemplo para a população. O parlamentar anunciou que o próximo passo da comissão é realizar uma audiência pública sobre a despoluição da Baía de Guanabara. Já vem rolando há 30 anos, né, nesse projeto da despoluição da Baía da Guanabara, e que em 2013 ficaram de ressaltar um trabalho de grandeza que não foi feito, e ano que vem as Olimpíadas e continua da mesma forma. Acompanhe agora as notícias do plenário com Fernando Nogueira. Nesta quarta-feira, o plenário analisou 10 vetos do governo a projetos aprovados na Casa. Em 6 propostas, o veto foi mantido. Entre elas, a que obriga escolas estaduais a oferecerem pelo menos 10% de alimentos orgânicos na merenda dos alunos. Outras 4 propostas foram retiradas de pauta a pedido dos autores. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.